Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho sobre modelos matemáticos aplicados à dinâmica imunológica e quimioterapia antineoplásica. Bom, então, quando eu comecei a fazer essa palestra, eu pensei no início em focar um pouquinho mais sobre os modelos matemáticos, né? Ela ia ficar um pouquinho pesadinha, matematicamente falando. Mas aí eu pensei, pô, é uma semana acadêmica que é interdisciplinar, né? Faz sentido a gente motivar a galera e eles perceberem que tem muita matemática que traz muita coisa legal. Aliás, matemática é a parte mais legal da pesquisa, né? E assim, então eu pensei, vamos motivar, vamos apresentar o que a gente está fazendo, como é que funcionam esses modelos matemáticos, o que a gente encontra por aí publicado, né? E motivar essa galera aí para matemática aplicada, que é a parte mais legal da matemática, tá? Então, vamos lá. Bom, a minha palestra está dividida da seguinte maneira. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre o câncer, lógico, né? Tem que entender a doença muito bem para... Entender muito bem é meio complicado, né? Porque até hoje a gente não entende e é por isso que ela é motivo de muita pesquisa. Mas então eu vou falar um pouquinho sobre como é que se dá essa doença, né? Como é que ela acontece. O nosso foco é no sistema imunológico, então eu vou falar um pouquinho, explicar sobre imunidade inata, imunidade adaptativa e sobre citocinas, né? Então, são coisas que, se você não está na área, você só ouve falar assim, o sistema imunológico em si, mas tem diferença entre as duas coisas e, matematicamente falando, a gente consegue representar toda essa situação, né? Vou falar um pouquinho sobre os modelos matemáticos, no que eles se apoiam, o que a gente encontra na literatura atualmente, né? E vou apresentar alguns resultados numéricos da pesquisa que eu ando fazendo aqui no campus Blumenau, junto com o professor Aleixo, né? Então, vamos lá. Bom, o câncer, né, todo mundo sabe, é uma patologia que tem alta mortalidade global, né? E esse é um dos motivos principais pelo qual ela é estudada, né? Uma doença muito estudada. Não tem causa específica, isso é um problema, porque daí a gente não sabe como abordar, né, essa causa. Atacar pela raiz seria atacar na causa da doença. E ela nada mais é do que a mutação de células saudáveis, né? Então, essas células têm alterações e elas se transformam em células malignas ou tumorais, tá? Bom, entre as causas dessa patologia, né, aqui eu cito o Instituto de Pesquisa do Câncer, né, tem fatores internos e externos. O que são esses fatores internos e externos? Bom, os fatores internos, eles são relacionados ao genótipo, né, do indivíduo. E os fatores externos é toda a situação na qual o indivíduo está envolvido, né, o meio, poluição, ele pode fumar, por exemplo. Então, tem algumas coisas que podem facilitar com que essa doença se desenvolva no corpo humano, tá? Infelizmente, né, em alguns casos ela tem evolução acelerada e muito invasiva, então não é raro que todo mundo conhece alguém que, ou um parente, ou alguém, um amigo, que já teve câncer e de repente assim descobriu a doença e acabou vindo a óbito bem rapidinho, né? Então, assim, esse é mais um motivo pelo qual tem muitos médicos e muitos pesquisadores tentam entender essa doença. Qual é a jogada aqui, né? O que a gente tem, assim, na manga que daria para fazer uso? Bom, um diagnóstico bem cedo faz com que a pessoa tenha uma sobrevida maior, né? Então, tudo que a gente pode diagnosticar anteriormente, bem no início, né? Permite uma estratégia de defesa, permite um plano, traçar um plano, para tentar fazer com que esse paciente tenha uma maior sobrevida, né? Maior sobrevida é depois que você identificou a doença, né? Você tenta fazer com que esse tempo depois da identificação faça com que seja maior, né? E aí, claro, né? É uma doença que é muito agressiva, né? Por quê? Porque essa mutação se dá de maneira desordenada, bem rápida, e os recursos que a gente tem atualmente são a quimioterapia, a radioterapia, e devido aos efeitos colaterais serem muito pesados para o corpo humano, né, vem se estudando muito a imunoterapia também, né? Pessoal, não sei se está dando barulho aqui, mas estão cortando a grama aqui perto. Estava bem pior antes, tá? Então, se tiver algum barulho aí, eu peço paciência para vocês, porque eu estou em casa, né, trabalhando em casa. Está bem tranquilo, professor. Maravilha. Bom, então, uma das coisas que daria para fazer é apostar na imunoterapia.
tá? A imunoterapia, pessoal, tem resultados controversos ainda, tá? Não tem resultados que ela vai sempre funcionar, não é em todo tipo de câncer que ela vai funcionar, e ela consiste no fato da gente fortalecer o sistema imunológico do paciente, né, para atacar essas células que possam causar depois um tumor, uma metástase no corpo humano, né? Bom, como eu já falei, é uma alteração no DNA das células, né? Então, ela vai surgir da alteração dentro desse DNA, né? Que vai fazer com que as atividades das células sejam modificadas. E essas alterações, elas podem ocorrer em genes especiais. Esses genes são chamados de protogenes, tá? Esses protogenes, eles são inativos quando as células são saudáveis. Mas, quando ativados, eles se tornam oncogenes, né? E eles são responsáveis pelo processo do câncer, ou seja, da carcinogênese, tá? Eu trouxe umas figurinhas aqui para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então, aqui nós temos uma célula, né, saudável, uma célula normal. Só um pouquinho que eu estou com espaço limitado aqui no meu mouse. Então, aqui nós temos uma célula normal, né? Ela é dividida em 3 partes, ela tem uma membrana, tem o citoplasma, que está aqui, ó, entre a membrana e o núcleo, e tem o núcleo. O núcleo é onde a gente encontra toda a informação genética, tá? Então, é aqui dentro que a gente vai ter alterações no DNA da célula, né? Que vai permitir, baseado num agente cancerígeno, e esse agente cancerígeno pode ser genético, pode ser só de fatores do meio, né? Vai fazer com que essa célula sofra o processo de carcinogênese, ou seja, ela se transforme numa célula cancerosa, ok? Bom, pessoal, esse processo aí pode ser que ele demore muito tempo, né? Até que uma célula se transforme em outra, se prolifere e acaba gerando um tumor. Mas pode acontecer também de maneira muito rápida, né? O que vai fazer com que esse processo seja mais rápido, né? A exposição, a quantidade de tempo exposta a esses agentes cancerígenos aqui, né? Então, o câncer ele é dividido em estágios, né? Ele tem o estágio da iniciação, da promoção e da progressão e inibição do tumor, tá? Opa, acho que eu pulei um, né? Bom, então vou falar um pouquinho de cada um dos estágios, né? Como motivador. Temos primeiro o estágio de iniciação, né? Ou seja, é a fase em que as células vão sofrer perante os agentes iniciadores, né? Ou seja, já tem uma alteração genética na célula, mas ainda não é possível, nesse estágio, detectar um tumor, assim, clinicamente, tá? Então, é bem o inicinho mesmo, tá? Esse estágio de iniciação, pessoal, pode ser que ele suma no meio do caminho, né? Pode ser que o teu sistema imune seja apto para destruir essas células cancerígenas. Bom, aqui, o que acontece? A célula já está alterada lá do estágio de iniciação, né? E ela vai sofrer o efeito dos agentes oncopromotores, né? Ou seja, eles vão transformar essa célula em uma célula maligna, tá? Então, assim, apesar de você já ter uma ou outra célula maligna, se você conseguir fazer com que esses agentes promotores, né? O cara não tem tanta exposição a esses agentes promotores, pode ser que o teu sistema imune resolva a situação. Então, nesse estágio ainda não é necessário que ele vai virar um tumor e a pessoa vai morrer ou vai acontecer qualquer coisa. Pode ser que o teu sistema imune promova, né, uma diminuição da proliferação dessas células. Tá? E aí temos o estágio de progressão, né? O que acontece aqui? Aqui a célula começa a se multiplicar descontroladamente, né? E aí essa multiplicação, pessoal, ela é irreversível, tá? Ela começa a se multiplicar e só vai, tá? Então, aqui são as primeiras manifestações da doença, manifestações clínicas. Então, você já tem alguns sintomas, você consegue detectar clinicamente através de exames um possível tumor, né? E o seguinte, qual que é a diferença dessa célula para uma célula normal? Ela se divide muito rápido. Então, ela perde a função significativa da célula e ela começa a se multiplicar muito mais rápido do que uma célula normal. Por isso que é muito importante a gente detectar esse processo logo no início. Ok? Bom, aqui tinha mais uma coisa para falar. O que é importante? O que acontece aqui? Qual que é o fator mais importante aqui? Depois que se tem um tumor, né? Esse tumor ele pode evoluir para criar vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos fazem com que o tumor seja autossuficiente, né? Ele mesmo consegue
se manter vivo, dá para dizer, né? E depois que ele consegue fazer esses vasos sanguíneos e se nutrir, ele pode passar para uma próxima fase, que nada mais é do que a metástase, né? Então, essa capacidade deles, quando ele tem essa capacidade aí, essas células conseguem se desprender e viajar, tanto pelos vasos sanguíneos, pelos nódulos, pelos vasos linfáticos, né, pela parte linfática do corpo, tecidos linfáticos, e isso acaba criando nódulos, infecção, e acaba criando metástase, né? Então, assim, o problema maior é ele chegar no interior de um vaso sanguíneo ou linfático, tá? Bom, nesse caso aí, pessoal, ó, eu botei uns 2 pulmões, né? Botei um tumorzinho ali. Essas células, elas têm duas grandes características. Elas se dividem muito rápido, então elas vão ficar rapidamente virar um tumor maligno. E, ao mesmo tempo, mesmo que elas estão lá no pulmão, elas perdem as funções de atuar no pulmão. Então, assim, sei lá, a função dela era trabalhar a questão do oxigênio, por exemplo, né? Agora ela não vai mais trabalhar tão rapidamente, então a pessoa vai ter uma insuficiência, né, respiratória, por exemplo. Então, ou por exemplo, ela está no cérebro. Ela está no cérebro, então ela vai ter alterações neurológicas, coisas desse tipo, tá? Então, assim, as principais características é o quê? Se prolifera descontroladamente, se diferencia e perde função essencial, invade outras células e tem capacidade de viajar, de criar metástases, tá? Então, esse é o procedimento normal do câncer. Bom, o problema é grave, né? Mas a gente tem algo muito legal no nosso corpo, que é o sistema imunológico. Né? O nosso sistema imunológico, ele é um conjunto de vários processos fisiológicos e ele tem várias funções, ou seja, nos defender. Ele vê um agente estranho e ele nos defende, tá? E entre elas, tem algumas coisas que são muito importantes e que são abordadas nas equações, né? Então, por exemplo, uma delas é o reconhecimento imune, ou seja, ele tem a capacidade de detectar uma infecção. E quando ele detecta essa infecção, as células avisam as outras células. Então, as nossas células, nosso sistema, nosso corpo é um sistema fantástico, né? Então, nossas equações fazem isso, né? Elas definem, elas mostram que uma célula reconhece o problema, apresenta para outras células, né? São células apresentadoras de patógenos, né? De patologias, de antígenos, e, consequentemente, o corpo começa a lutar contra essa doença. Bom, o sistema imunológico também tem a obrigação de fazer o controle de infecções, né? Lógico, se a gente tem uma infecção, a gente morre, pode morrer, né? E isso é feito pelas funções efetoras, e depois vocês vão ver que tem modelos que tratam conjunto de células, que são as células efetoras. Tem a capacidade de regulação imune. Pessoal, quando vocês escutam, por exemplo, o fulano tem uma doença autoimune, ele tem um problema ali na questão do sistema imunológico que não consegue fazer essa regulação imune. E ainda por cima tem a questão da memória imune. Tá? A memória imune nada mais é aqui. Uma vez que você teve uma doença, a próxima vez que você tiver de novo essa doença, o teu corpo reconhece e ele começa a tratar mais rapidamente essa doença. Então, existe uma memória imune ali no meio. Essa memória imune é um pouquinho difícil de tratar por equações, através de equações, né? Especialmente se você trata de muitas células, então é um dos casos que a gente vai acabar não apresentando no nosso modelo. Tá? Bom, maravilha, eu falei dos dois sistemas. O sistema imunológico tem duas imunidades, a adaptativa e a inata. Tá? E aqui a gente separou, eu fiz uma figurinha para mostrar, de um livro de imunobiologia, né? Pessoal, esses livros são enormes, assim, então por trás de toda a matemática tem que entender bem a biologia, né? Então, alguns sistemas abordam só a imunidade inata, outros abordam só a imunidade adaptativa, e na verdade é o seguinte, a imunidade inata é um conjunto de tarefas inerentes ao ser humano, vem com você, né? Então, tem alguns tipos de células ali, eu coloquei os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, né, que são os granulócitos. E temos a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa são aquelas células T. Recentemente vocês devem ter ouvido uma pesquisa que era com células CAR-T, acho que faz uns 2 anos, sobre os primeiros avanços da imunologia, né? São tratando essas células aí, células T e células B. E no meio nós temos as células dendríticas, né? Então, assim, ela atua intermediando essas duas imunidades também.
Como que elas se comunicam? Através de citocinas, né? Ou seja, citocinas nada mais são que sinais químicos, né? Que permitem a interação entre as diferentes populações celulares. E esses sinais químicos vão te dizer, agora eu quero que a imunidade inata atue mais, agora eu quero que a imunidade adaptativa atue mais. E o mais legal é o seguinte, essas citocinas, em alguns casos, são divididas em pró e anti-inflamatórias. E aí eu estou citando algumas, mas tem citocinas que são pró e anti-inflamatórias, e isso que acaba com os nossos modelos matemáticos. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Aqui eu botei uma figurinha, né, para auxiliar. Então, aqui eu tenho uma célula, né? Ó, eu estou mostrando a ativação e a proliferação das células T citotóxicas. Depois eu vou tratar um pouquinho cada uma delas, né? Uma célula T está enviando um sinal, aí é interleucina 2. O pessoal tem muitas interleucinas, né? Que vai ser receptada pela outra célula, né? Então, ela precisa de um ligante, de um receptor, e ela identifica, a outra célula me mandou um sinal. Ela identifica, e isso faz com que essa célula aqui perceba que tem um problema e se prolifere, ou seja, comece a se reproduzir, né? Uma quantidade maior de células com o objetivo de proteger o corpo. Bom, pessoal, essas interleucinas, que no caso é o IL, percebam que tem vários nomes aqui, né? Opa! Aqui, ó, por exemplo, IL-2R-alfa, IL-2R-alfa, beta-gama, tá? Pessoal, tem equações para cada uma delas, o que é muito legal. Só que nosso sistema fica enorme. Vocês vão ver que tem um monte de interleucinas, interferons, tem equações para cada uma delas e ainda por cima tem diferenciação entre elas. Então, a gente encontra muita coisa que tem equações para as diferenciações e para os ligantes. Bom, vamos falar agora da parte mais legal, né? Que é os modelos matemáticos. Pessoal, os modelos matemáticos que a gente encontra na literatura, tá? Ele tem vários tipos. Tem equações, tem modelos que envolvem equações diferenciais parciais, tem modelos que envolvem equações diferenciais ordinárias, tem modelos que usam a competição de recursos entre as populações celulares, como se fosse, sabe, o sistema presa-predador? Coloca dois carinhas lá que eles não são presa e predador, mas eles competem pela mesma comida, né? Entre aspas, comida, né? Você pode tratar as populações celulares assim. Você pode tratar as populações celulares como presa e predador, células cancerígenas, né? Que acabam tomando células saudáveis. Tem modelos de múltiplas escalas. Tem modelos que envolvem os ligantes e os receptores. Tem modelos que envolvem os tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia e a imunologia. Eu vou apresentar um modelo aqui que envolve EDOs e quimioterapia, depois vocês vão ver. E também tem a atuação do agente quimioterápico em forma intra- ou extracelular. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer, é um campo muito vasto, tá? Tem populações celulares que são descobertas há pouquíssimo tempo, então não tem equações para essas populações, e se tem bastante trabalho para isso, muita coisa legal para estudar. Bom, então assim, optei por apresentar um modelo, né? Um modelo que a gente está criando, a gente já fez várias alterações nele, apresentou novas equações. Pessoal, o modelo, geralmente, ele é proposto a partir de estudos biológicos experimentais. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é tentar escrever matematicamente algo que está funcionando, que a gente vê que está acontecendo no corpo, né? Na parte biológica. Então, ele é proposto, sim, a partir de estudos biológicos experimentais. Todos os nossos parâmetros a gente retira da literatura. E, pessoal, retirar da literatura é de artigo de farmácia, de bioquímica, de medicina, de matemática, de várias áreas, né? Então, assim, realmente, como é muito interdisciplinar, a gente precisa de um conhecimento bem amplo, especialmente da questão biológica, né? E o que a gente quer é realmente o entendimento da dinâmica celular mediante a presença de células tumorais. Né? Claro, né? Se a gente consegue criar um modelo, prever o que está acontecendo no corpo humano, jogar lá, o cara tem tantas células em tal lugar que são células malignas. O que vai acontecer com esse cara? É lógico, né, pessoal? É meio utópico, porque a gente não tem muitas variáveis envolvidas. A gente não consegue, por exemplo, colocar o fator do fumo diretamente num modelo desse tipo, né? Porque é um modelo muito grande, vocês vão ver que tem muitas equações envolvidas ali no meio. Tem muitas variáveis, a gente não consegue medir a questão genética de cada um ainda. Então, assim,
É um modelo que a gente vai aprimorando conforme vão se dando as pesquisas nas outras áreas. Então, assim, se tem pesquisa, se publica pesquisa na medicina, por exemplo, a gente vai lá, cria um modelo, identifica os parâmetros, aí os caras vão lá, usam o nosso modelo e percebem que dá para fazer uma outra variação, e publica, e a gente lê essa publicação e atualiza o nosso modelo. Então, é um passo a passo bem legal. Precisa estar sempre muito bem antenado no que está acontecendo, né? Porque se publica muita coisa, se acha muitas células, se acha novas funções, e se descobre coisas que antes se achava que antes era verdadeira, agora não é mais, né? Então, assim, com a tecnologia também nos permite analisar melhor a questão celular, ok? Bom, então eu apresentei uma equação aqui. Pessoal, essa aqui é a equação dos macrófagos do tipo 1. Sabe aqueles exames de sangue que vocês fazem que aparece lá, bastonetes, macrófagos, eosinófilos, basófilos, tudo mais? É isso que a gente está mexendo, olha que legal. Então, se você já fez um exame de sangue, você já viu isso aqui, pelo menos, já sabe que isso está no teu corpo. Então, é bem bacana. Bom, as células do tipo 1, pessoal, percebem que aqui é uma equação bem simplesinha. Olha só, eu estou vendo como é que se dá o crescimento da população de macrófagos do tipo 1. Então, assim, algumas células vão ser ativadas, e olha só, essa ativação se dá a uma taxa específica, ρm, por causa dos macrófagos, a liberação de uma interleucina, ou citocina específica, e a interação com células cancerígenas. Isso vai determinar o meu primeiro termo, que é o termo de ativação. Temos um termo de proliferação, que significa que as células vão se proliferar baseado em algumas citocinas, né? Aqui embaixo são as nossas citocinas. Esses caras são taxas, né? E essa aqui é a capacidade de suporte. Isso aqui eu estou assumindo que elas se proliferam de acordo com o modelo logístico. Elas têm uma parcela de necrose, ou seja, células que vão lá e acabam tendo alguma interação com células cancerígenas têm que ser mortas pelo próprio corpo, então elas necrosam, né? E tem o termo de apoptose. Esse termo de apoptose é a morte natural da célula. A gente vai envelhecendo e as células novas vão surgindo, né? Lógico que conforme o processo de envelhecimento se dá, a nossa capacidade de produzir células não é a minha capacidade, por exemplo, não é a mesma da Ana Landa, né, que é mais jovem. E a minha capacidade não é a mesma dos meus avós, por exemplo, né? Então, essas células, esse procedimento, esse período assim que você vai envelhecendo também é um período que propicia você a ter a doença do câncer. E no geral, eu coloquei aqui, o que a gente está fazendo? Bom, pessoal, os modelos matemáticos que a gente encontra, né, eles são divididos em sinais imunológicos, do tipo 1 e do tipo 2. Isso significa que as nossas células, vocês vão ver que os macrófagos têm tipo 1 e 2. Nossas células, elas são divididas em pró e anti-inflamatórias. Tá? E aí você pensa assim, bom, as células anti-inflamatórias, elas são legais, né? Porque elas fazem com que o corpo não inflama. Se o corpo não inflama, ele está melhorando. Mas na questão do câncer, as células anti-inflamatórias, que produzem citocinas anti-inflamatórias, elas contam da outra maneira. No sistema imunológico, olha só que legal. Quando você diz não inflame corpo, você está dizendo para o corpo, não precisa combater células, está tudo bem, está inflamando menos células. E, consequentemente, isso favorece o crescimento da população tumoral. Por isso que a gente tem que dividir em sistemas imunológicos do tipo 1 e do tipo 2. Os do tipo 1 sempre seguem esse caminho, olha que bacana. Ativação, proliferação, necrose e apoptose. A maneira como se dá cada um desses termos, né, claro, tirando a apoptose e a necrose, dá para mudar, mas tirando a apoptose, vai fazer com que o teu modelo seja diferenciado. O sistema imunológico do tipo 2, ele não tem essa parcela de necrose, exatamente porque ele vai dizer, olha, corpo, não inflama. Se não inflama, eu estou ajudando as minhas células tumorais. Então, células do tipo 2 favorecem o crescimento tumoral. Células tipo 1 inibe o crescimento tumoral. E temos as células cancerígenas e as pré-cancerígenas, né? As cancerígenas, elas são dessa maneira, sempre vai ter um termo de proliferação, recrutamento, necrose e apoptose, e as pré-cancerígenas, produção e apoptose. Bom, e aqui então estão as equações, né? A pessoa pensa, não, é pouquinha coisa, vocês vão ver que tem um monte de equação. Ter um monte de equação, pessoal, você precisa de um modelo não linear. Lógico, modelos não lineares refletem melhor a situação. Uma situação que você quer representar com equações. Mas modelos não lineares têm alguns problemas que a gente pode encontrar, especialmente na simulação numérica. Matemática aplicada é pegar isso e fazer a simulação e analisar, né?
quando que vai funcionar. Então, aqui estão as equações dos macrófagos do tipo 1 e do tipo 2, das natural killers e das excitotóxicas, das T-helpers, tá? Que são as células do sistema adaptativo, que vão ajudar, algumas ajudam, outras não ajudam a proliferação tumoral, dos granulócitos, que é uma equação, são equações que a gente propôs faz pouco tempo, não tem nada disso na literatura, porque é muito difícil identificar cada uma das células, identificar cada uma das interleucinas, olha aqui, ó, né? Identificar cada um dos parâmetros. E vou falar um pouquinho sobre as células pré-cancerígenas e as cancerígenas. Bom, pessoal, as pré-cancerígenas são células, né, que elas podem ou não se tornar células malignas. Elas são células que têm um alto custo para monitoramento, falando em termos médicos, clínicos mesmo. Então, elas não são muito estudadas. E não se sabe muito bem como que essas células vão evoluir, né? Então, a gente não tem garantia que elas vão virar um tumor. E os sintomas variam muito, dependendo de onde elas estão, né? Por exemplo, no câncer de boca, por exemplo, elas são células super dolorosas. Ficam ao redor das células tumorais são super dolorosas. Mas tem alguns lugares, no pulmão, por exemplo, elas passam desapercebidas, né? E a gente saber quais são as células pré-cancerígenas faz com que a gente atue além do tumor e previna, né, no futuro que essas células não se multipliquem, não vão gerar células cancerígenas. Então, nós temos também uma equação para células pré-cancerígenas, né? Está aqui. E, claro, né, cada um desses termos eu não vou explicar, porque senão a gente vai acabar se alongando muito. Mas é interessante que vocês saibam que as outras células, as outras populações, atuam diretamente nessas células pré-cancerígenas. E, consequentemente, também atuam nas células cancerígenas, né? E aqui, daí, esse slide das células cancerígenas, eu deixei ele um pouquinho mais bem escrito, né? Que depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, porque esses caras aqui são os mais importantes. Esses caras, a gente tem muitos dados publicados na literatura médica, então a gente consegue verificar se o modelo faz sentido ou não. E aí, pessoal, fiz um slidezinho, porque essa é uma parte mais legal também, né? Porque assim, ó, nós temos um modelo. Lembrem que nós somos matemáticos. Nosso modelo é um modelo não linear. O que a gente tem que mostrar? Existência, unicidade, mostrar que as soluções são não negativas, né? Porque a gente tem uma questão biológica ali envolvendo as soluções de estado estacionário e análise de estabilidade para todo esse nosso modelo. E perceba que o nosso modelo é enorme. Então, assim, nós temos muitas restrições e tem muito teorema que tem que ser demonstrado para que a matemática por trás disso seja bem consistente. Nossa, já passou meia hora. Vou dar uma aceleradinha. Eu me empolgo e daí eu, quando vejo, perco tempo. Bom, daí eu fiz um slide sobre soluções de estado estacionário, né? As soluções de estado estacionário são invariantes em relação ao tempo, devido à não linearidade do nosso sistema, né? Para análise de estabilidade, a gente tem que considerar essas soluções de estacionário, estados estacionários livres de tumor, e para isso a gente separa em células do tipo 1 e do tipo 2, tá? Nada mais é que, ó, as do tipo 1, eu pego todas as células que são pró-inflamatórias, né? E elas são todas diferentes de zero, né? Vocês têm uma relação entre elas. E as anti-inflamatórias eu acabo zerando. Então, ó, macrófagos do tipo 2, T-helper 2, T-helper 17, as pré-cancerígenas e as cancerígenas são consideradas nulas. E olha a restrição que a gente tem aqui na nossa T-helper 1, a TH1, né? Ela fica enorme. Né? E eu faço a mesma coisa para os sinais imunológicos do tipo 2. Ou seja, agora eu estou tomando todos os caras do tipo 2 aqui e não zero eles, né? Os M2, os T2 e os T17, e vejo qual é a relação deles em relação às nossas células pré-cancerígenas e cancerígenas, para poder encontrar estabilidade local, né? Estabilidade, né? Que depende desse modelo não linear. A nossa estabilidade local, pessoal, além de a gente fazer aquela divisão lá em células do tipo 1 e do tipo 2, a gente usa o conceito de matriz da próxima geração. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Mas é uma matriz que ela é formada pelo teu modelo e ela permite encontrar o número básico de reprodução de uma enfermidade, de uma patologia, né? Esse número, ele diz para a gente a exata dimensão da capacidade de uma doença se espalhar ou ser exterminada. Então, é importante que a gente
encontre esse R0, né? Ou seja, eu consigo investigar a estabilidade dos estados estacionários livres de tumor a partir desse cara. Bom, para isso, a gente tem que fazer uma diferenciação entre os indivíduos celulares infectados e pré-infectados, ou seja, os cancerígenos e pré-cancerígenos, e eu vou agrupar eles em compartimentos diferentes em relação às outras células, né? E o nosso R0 ele é calculado dessa maneira, ó. Ele é o número médio de células imunológicas infectadas produzidas por uma única célula tumoral, tá? E esse R0 é dado por esse ρ, e esse ρ é o raio espectral da matriz em questão, e a nossa matriz ela é dada por F, V elevado a menos 1, né? V menos 1. Então, na verdade, a gente consegue encontrar esse ρ criando essa nossa matriz, né? E aí, vou passar um pouquinho rapidinho, né? Se o R0 é menor que 1, então eu tenho garantia que meu X estrela é um ponto de equilíbrio localmente assintoticamente estável, né? E todas as nossas soluções vão convergir para um X estrela, que é o nosso ponto livre de tumor. Ou seja, não vai ter mais problema, né? E essa população celular tende a ser extinta. Mas se o R0 é maior que 1, a doença se alastra. Para o nosso caso, né, a nossa matriz da próxima geração ela é dada dessa maneira. E nós temos dois R0 associados, né? Então, assim, os R0s, eles dependem de muitos fatores de entrada ali no meio, né, do nosso modelo. É um cálculo meio longo, assim, né? São muitas variáveis para poder encontrar essa matriz, porque o nosso modelo é realmente um pouco extenso, né? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento quimioterápico, né? A gente escolheu uma droga que é a doxorubicina, né? A doxorubicina, pessoal, ela é utilizada em vários, tratamento de vários cânceres diferentes, né? Então, ela tem alta eficácia tumoricida, mas ela, infelizmente, faz com que haja uma queda muito grande na imunidade do indivíduo, né? E uma das principais coisas que pesa contra é que ela é muito nociva ao músculo cardíaco. Então, eu não posso simplesmente usar um monte pensando que eu vou acabar com as minhas células tumorais e causar, por exemplo, um problema cardíaco no meu paciente, né? Bom, como todo mundo sabe, né? Por que tem muitos efeitos colaterais? Porque ela também destrói células saudáveis, né? Isso significa, em outras palavras, matematicamente falando, que a gente vai ter um termo de saturação em cada uma das nossas células. Ou seja, eu vou diminuir uma quantidade de células no momento em que eu aplico o quimioterápico, né? E aí, no nosso modelo, a gente colocou para cada tipo celular uma parcelinha, né? Aqui, ó, que vai aparecer lá como negativa, né? Ou seja, coloca a quimioterapia, mata células ruins, mas mata também células saudáveis, né? E causa muitos efeitos no corpo humano. Bom, para poder simular isso, a gente precisa de uma equação que diz como é que vai se dar a concentração do cloridrato de doxorubicina, né, no corpo. Percebam que, ó, nós temos duas parcelinhas, né? Esse carinha aqui se refere exatamente à questão de como que vai ter um decaimento do medicamento no corpo humano, ou seja, é como um medicamento normal, né? Você toma um remedinho e o que tô com dor de cabeça, tomei um remédio, ele vai fazer efeito e depois o corpo vai eliminar. Então, essa primeira parcela aqui vai tratar dessa questão da eliminação. E essa parcela, a segunda parcela aqui, representa a quantidade injetada por dia por litro de sangue, tá? Então, assim, a gente usa os parâmetros todos fornecidos pela empresa que produz o fármaco, né? Então, a gente pega uma bula lá, vê a questão de quanto que tem que colocar numa pessoa, sei lá, de 1,90 m, calcula a questão do tecido envolvido, vê a quantidade, respeita os períodos, né? De injetar esse medicamento e assim por diante. Então, todos esses parâmetros são utilizados. E aqui a gente gostaria de frisar que, ó, infelizmente, no nosso modelo, ele não consegue colocar a resistência de células tumorais à droga, porque a gente sabe, usa muito medicamento, o que acontece? Ele perde o efeito, né? Você se torna um pouquinho resistente. Não estamos levando em consideração isso e também não estamos levando em consideração a memória imune. Apesar de que tem modelos que levam em consideração, mas aí não consegue quebrar em tantas populações celulares diferentes. E aí, povo, nosso modelinho, agora os próximos 3, 4 slides são o modelinho, né? Ó, percebam que ele tem uma parcela negativa aqui, ó, para cada um deles, que depende do cloridrato de doxorubicina. Tá aqui, ó.
Nosso modelo tem todas essas equações, 4 slides de equações. Tá? Todos eles têm essa parcela aqui. E aí vamos para a simulação numérica. Então, né, vamos pensar assim, beleza, escrevemos um modelo, mas se esse modelo não reflete de fato o que a gente quer, significa que esse modelo não está tão bom, ele tem que ser melhorado, né? E, pessoal, trabalhar com matemática aplicada é isso, tá? Você escreve um modelo, aí você olha e diz, não tá bom, escreve de novo um modelo e vai aprimorando ele, né? E tenta deixar ele o mais possível do que a gente tem de publicação na literatura médica. Bom, então, para a nossa simulação numérica, a gente considerou que as populações de células cancerígenas e células pertencentes ao sistema inato são diferentes de zero, mas as adaptativas são nulas. Tá? Assumimos ainda que todas as soluções são não negativas, para t maior ou igual a zero. Pessoal, percebam que a gente colocou assumiu-se, mas a gente demonstra isso no trabalho completo. Né? A gente coloca que assumiu aqui só para apresentar os resultados para vocês. Está demonstrado. Tá? Tem teoremas que nos garantem que as soluções são não negativas. Todos os parâmetros foram utilizados na literatura e usamos o método numérico de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, quando vocês veem a disciplina de métodos numéricos lá no final do curso, olha só, tá aí a aplicação dela, ó, muito legal, né? Às vezes os professores não dão tanta ênfase, mas tem que dar ênfase sim, a gente usa muito método numérico ali no meio, né? Aqui tem alguns dos parâmetros que a gente obteve. Pessoal, alguns parâmetros são estimados, outros parâmetros são de murinos ratinhos mesmo do laboratório, né? E, assim, tem muitos parâmetros que a gente não encontra. Então, aqui é nosso maior sofrimento está nessa parte. A gente perde um tempão tentando achar esses parâmetros. Aqui tem só alguns, tá, pessoal? Assim, acho que tem umas 3 páginas só de parâmetros, 3 ou 4 páginas só de parâmetros que a gente tem que ficar catando em todo lugar. E aí, aqui são os primeiros gráficos. Aqui, ó, percebam que eu coloquei no mesmo gráfico as populações celulares dos macrófagos, do tipo 1 e das natural killers, né? Então, assim, eu estou pegando um sistema, coloquei células tumorais, coloquei algumas células do sistema inato diferentes de zero, então o N1 e o NK são diferentes de zero. Elas caem, daí as células avisam, não, nós temos que combater esse tumor. Elas crescem, mas conforme as células tumorais vão se espalhando, elas não têm, de fato, uma grande efetividade no combate do câncer, tá? A não ser que você consiga colocar alguma interferência, por exemplo, uma droga. Mas para esse caso aqui, a gente ainda não tem uma droga aplicada. Tá? Então, aqui nós temos uma evolução de 15 dias, considerando que só o sistema inato é diferente de zero e está atuando num câncer superagressivo, baseado nos parâmetros que a gente encontra da literatura. Coloquei aqui também os basófilos e os inófilos e mastócitos, que são os granulócitos. Pessoal, os granulócitos é uma tristeza, não tem equações para esses caras, porque esses caras eles podem atuar a favor ou inibindo a proliferação tumoral. Então, é bem complicado, depende muito da situação a qual ele está envolvido e qual que é o câncer que está ali no meio. Tá? Percebam que esses mastócitos aqui, ó, são os principais responsáveis por liberar histamina. Lembra aquelas propagandas dos remédios? Você está gripado, esse é o antihistamínico. Esses caras aí que estão agindo no teu corpo, né? Tem rinite alérgica? Esses caras aí estão agindo. Então, os granulócitos eu tenho que colocar aqui. E aqui, principalmente, não sei se ficou muito clarinho, as células tumorais. Olha só, as células tumorais têm exatamente o comportamento que a gente encontra na literatura, tá? Elas são diferentes de zero. Aqui, ó, a escala é 10, não 8, tá, pessoal? Então, assim, elas têm uma população celular bem pequena, que foi 2 vezes 10 no 5, né? E com os parâmetros que a gente colocou, elas vão se multiplicando. Perceba que aqui, ó, no 10º dia, elas começam a se multiplicar descontroladamente, tem um crescimento exponencial aqui, ó, e elas atingem um máximo, né? Elas não passam desse máximo. O fato é o seguinte, chegou nesse máximo aqui, o paciente já morreu. Então, assim, ó, um câncer super agressivo, num período de 0 a 40 dias, com parâmetros bem fortes, né? Bem pesados, mas a evolução da curva é exatamente encontrada na literatura, tá? Nesse sentido aqui, ela tem exatamente o mesmo comportamento. Bom, então, beleza, esse aqui é um caso sem tratamento, né? Vamos para o caso do tratamento quimioterápico.
Tá? Agora, aqui a gente colocou uma quantidade maior de células tumorais iniciais. Tá? A gente manteve células imunes baixinhas e colocamos aqui, se não me engano, foi 1 vezes 10 na 7. Tá? 1 vezes 10 na 7, pessoal, é um nível perigoso de evolução tumoral. Tá? Você não consegue regredir ela somente com o sistema imune. Okay? Então, assim, apesar de, no caso anterior, também ela não teve regressão só com o sistema imune, isso acontece porque nós temos equações restritas. Nós não temos equações para células dendríticas, por exemplo, que são células que atuam muito no combate do câncer. Por que não tem? Porque é muito difícil encontrar esses parâmetros e elas atuam, elas vão se adaptando de acordo com o sistema imunológico. Então, às vezes, elas atuam em favor do crescimento tumoral, às vezes não. Porque, às vezes, é melhor reduzir a inflamação, senão o paciente morre, você vai ficar todo inflamado. Mas reduzir a inflamação faz com que a célula cancerígena aumente. Então vamos aumentar a inflamação, que daí faz com que o sistema imune ataque. Então, nosso corpo é um sistema muito inteligente. Então, as condições para o tratamento quimioterápico são similares ao caso anterior, mas nós colocamos uma população celular cancerígena muito mais alta. Desculpe aí, a minha gata está entrando, por isso foi barulho. Caminhando. E aí o que acontece é o seguinte, né? Esse câncer é muito mais agressivo e nós não colocamos ainda a atividade das células do sistema adaptativo, ou seja, nós estamos supondo que elas ainda não começaram a atuar. Pipoca, pelo amor. Desculpe. Tá tudo bem, professora. É sempre assim, tá? Um dia eu estava dando aula e ela desligou o meu computador. Enfim, e aí nós consideramos a quimioterapia sistêmica, tá? Que é introduzida na corrente sanguínea, ou seja, ela é administrada de forma intravenosa em infusão rápida. Tá? Nós seguimos os protocolos do produtor farmacêutico, né? Que é a administração com pausas, geralmente ciclos de 21 dias. Pessoal, esses ciclos podem ser extremamente reduzidos, tá? Eles podem ser reduzidos para 5 dias, dependendo da agressividade da patologia envolvida. E nós optamos por colocar 2 administrações começando no dia 10. Por que a gente fez isso? Porque a gente quer ver, será que vai funcionar? O que tem que acontecer? A gente já viu que o câncer tem essa curvinha aqui, né? As células tumorais se proliferam dessa maneira. Bom, se eu colocar um quimioterápico, o que tem que acontecer? Colocou o quimioterápico, elas têm que cair. Faz sentido. Então, vamos ver se é isso que acontece. Aí eu coloquei, os 2 gráficos. Percebo que o gráfico é um pouquinho diferente do anterior, porque é um câncer mais agressivo. Então, antes ele começava a crescer lá pelo dia 10, mas aqui ele já cresce muito antes, né? E o que acontece? Colocamos o quimioterápico, ele está subindo, no dia 10 tem quimioterápico. O que acontece com a célula cancerígena? Elas diminuem. Mas ele não é tão agressivo a ponto de matar todas as células cancerígenas. Então, o que acontece? Elas vão de novo começar a se proliferar. Pegamos um período de 21 dias, ou seja, do dia 10 até o dia 31, não tem administração, então elas estão se proliferando novamente e depois colocamos. O fato é que para esse tipo de simulação, ela já chegou ao seu auge, a sua capacidade de suporte, então significa que a pessoa também já teria morrido. Isso significa que o modelo não é bom? O modelo está cumprindo os propósitos das células cancerígenas, mas o sistema imunológico ainda não está apto para destruir suficientemente essa situação. Muitas vezes, pessoal, dependendo do câncer em questão, mas muitas vezes mesmo, a doxorubicina é usada com outro quimioterápico, né? Ou com radioterapia, ou com qualquer outra coisa, exatamente para prevenir a questão dessas células tumorais. Aqui não temos as células dendríticas ainda. A gente já escreveu essas células, mas eu estou por ainda não mostrar aqui, né? Já temos uma equação para elas, e elas vão atuar muito na questão do sistema imune para ajudar a combater essas células tumorais. Além disso, as nossas células do sistema adaptativo aqui são consideradas nulas nesses resultados, né? Mas a gente sabe que no corpo humano, quando acontece de você ter um tumor, as células já vão ser acionadas pelas outras apresentadoras de antígenos e, consequentemente, elas também vão atuar contra as células cancerígenas, né? Então, assim, esse é um resultado preliminar da doxorubicina. Não dá para dizer que a doxorubicina não funciona. A gente já viu que aqui elas caem. Deixa eu tirar aqui que a pipoca está na minha frente de novo. Não consigo ver o gráfico. Vem meu mozinho. Aí. E ela tem exatamente o comportamento que a gente queria em relação ao quimioterápico. Bom,
vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre as dificuldades encontradas, né? Eu me planejei para 45 minutos. Eu queria falar muito mais, mas não dá tempo. Então, assim, pessoal, quero estudar isso. É um assunto legal? É sensacional, né? Porque você vê que matematicamente você consegue mostrar no computador o que está acontecendo no teu corpo. Você se sente praticamente um deus, assim, né? Olha, está funcionando, foi uma coisa que eu criei. Então, assim, mas tem muita dificuldade, né, pessoal? Vocês sabem que fazer pesquisa, muitas vezes, é viver com frustração. Você roda o modelo, ele não roda. Programador mesmo, é trabalhar com paciência, né? Então, assim, quais são as coisas que a gente encontra de dificuldade aqui, né? Bom, trabalhar com as células envolvidas. Pessoal, não tem na literatura tantos modelos que abordam as células separadamente. Tá? Elas têm células efetoras, células CD4+, tudo junto, aglomerado, porque a gente não consegue identificar cada uma das células e cada interleucina envolvida. Então, assim, outro problema é envolver as interleucinas importantes. O pessoal tem muitas interleucinas, tá? E algumas atuam de uma maneira, dependendo, atuam de outra maneira. Aplica a quimioterapia, ela vai atuar de outra maneira, então vai favorecer ou inibir a proliferação tumoral. Receptores e ligantes, pessoal, tem um monte de material, especialmente na bioquímica, tá? Que fala sobre os receptores e ligantes, então tem equações específicas só para receptor e ligante. Você não consegue colocar todo mundo junto. Na verdade, o auge seria quando você colocar todo mundo junto, né? Que daí o negócio funciona que deveria funcionar, que é uma maravilha, e prever o que vai acontecer no corpo humano. Bom, diferentes tipos de câncer têm diferentes atuações, né? Então, câncer no pulmão, os macrófagos não vão atuar da mesma maneira do que o câncer no ouvido, por exemplo. Então, tem que estudar cada um separadamente. Algumas interleucinas agem de modo diferente. Pessoal, biologia, tem que gostar de biologia, tá? Para estudar isso, porque tem que ler artigo de biologia, de medicina, de farmácia, do que você imagina, você está pegando o artigo lá para ler, né? E aqui é a choradeira, né? Nosso principal problema é parâmetros. Pessoal, a gente vai para o congresso e é uma choradeira. Sabe aquele choro do aluno da graduação quando está lá na P3? Ah, eu quero prova, eu quero nota, eu quero nota, eu quero nota. Gente que é professor lida muito com isso, né? No congresso é quase igual, todo mundo chorando por causa dos parâmetros. Você apresenta e diz assim, não acho parâmetro. Aí outro diz, eu me solidarizo com você, eu também não acho. Aí o outro fala, eu também, estou lendo tanto, não estou achando parâmetro. Não tem parâmetros, tá, pessoal? Porque a gente não pode fazer pesquisa direto com humanos assim, né? Então tem questões de ética, mesmo com ratinhos a gente tem muita coisa envolvida. Então, assim, nossos parâmetros muitas vezes são aproximados, tá? E atuação do agente quimioterápico de forma intra ou extracelular, né? Isso também pode ser abordado de maneira diferente. Aí eu coloquei algumas bibliografias, né? Algumas coisinhas básicas, mas, pessoal, tem muita coisa, tá? Muito material. Se alguém tiver algum interesse, pode me escrever, né? Tem o meu e-mail ali no início. O pessoal também pode fornecer meu e-mail. Tem muita coisa bacana que dá para fazer, tá, pessoal? Então, é uma área que é muito ampla para pesquisar. E é isso. Desculpe aí os 5 minutinhos que eu passei, né? Mas eu acho que dá tempo ainda para o pessoal fazer as perguntas. E a gente tem 10 minutos para pergunta, professora, pode ficar tranquila. Se alguém quiser fazer algum comentário, abrir o microfone para falar com a professora, fiquem à vontade também. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que é imunidade inata? Porque é a febre ou coisa desse tipo? Não, a imunidade inata é composta por células que fazem parte do teu sistema inato. Tá? Então, por exemplo, existem células que são células que elas estão lá para já atuar no teu corpo em frente a um patógeno. Tá? A imunidade adaptativa, diferentemente, elas são ativadas. Então, assim, se separou imunidade inata e adaptativa exatamente porque a imunidade adaptativa é como se as células estivessem lá dormindo e daí, assim, vem uma doença, por exemplo, causou uma febre, né? Causou um probleminha lá. Então, eles avisam essas células da imunidade adaptativa e elas começam a produzir algo para combater, por exemplo, essa febre. A febre é um sintoma da patologia. Né? Então, ela tem uma causa e a partir dessa causa ela é a consequência do teu corpo reagindo. A imunidade inata significa que as tuas células estão lá sempre aptas para te ajudar.
Mas, por exemplo, elas não têm uma memória imune. Então, por exemplo, eu tive gripe a primeira vez, né? Primeira vez na vida que eu tive gripe. Ixi, o teu corpo ficou todo adoecido, que nem criancinha, né? A criancinha ficou toda lá malzinha. Na segunda vez, o que acontece? A imunidade inata, as células que estão lá, algumas células avisam as células da imunidade adaptativa e dizem assim, olha, percebo que tem um problema no corpo. As células da imunidade adaptativa pensam, tá, nós já vimos esse patógeno, então eu sei resolver, eu sei lutar contra ele. E começa a produzir interleucinas para o sistema imunológico em conjunto atuar contra essa patologia específica. Ela é... As duas maneiras, na verdade, as duas coisas que foram separadas, né? A imunidade inata, na verdade, ela tem funções que são inerentes ao teu corpo. A imunidade adaptativa, ela tem que ser avisada, ativada, para poder agir. Então, as células compõem esse sistema de imunidade inata ou adaptativa. São muitos conceitos novos, né? Deixa eu perguntar para a professora, nesse assunto que o José trouxe, o leite materno, ele faz parte do inato? Não, na verdade, o que faz parte da inata são as células. E as células algumas delas, né? Eu não sei direito como é que funciona a produção do leite materno, eu sei que tem a ver com a questão hormonal também, né? Então, assim, são coisas um pouquinho diferenciadas. Mas as células em si que fazem parte desse sistema imunológico. É elas que vão atuar. E a gente sabendo a quantidade de células que estão atuando, significa que a gente sabe a quantidade de células que vão combater as patologias, as doenças. Então, assim, não sei como é que funciona a questão da produção do leite materno. Não sei, tem hormônio, sei que tem um monte de coisa envolvida aí. Então, mas não sei direito como é que funciona. Mas são as células que fazem parte desse sistema imunológico. Beleza. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Eu queria, na verdade, desmistificar uma coisa que ficou meio cabulosa aqui. É muita informação, né? E eu sou fascinada por esse tipo de assunto, assim, inclusive vou começar uma iniciação científica que mexe com um pouco de tomografia computadorizada, então já envolve o câncer ali. Num dos gráficos que a professora colocou, o câncer, ele cresce. E aí tem um outro... Aí, perfeito. Nesse gráfico primeiro, o câncer cresce e aí, no caso, não tem nenhum remédio, nenhum ativo ali tentando conter a doença. E aí, no segundo gráfico, a pessoa recebeu uma dosagem de, acho que foi, quimioterapia. Quimioterapia, né? Quimioterápico, fez. Isso. E aí, no caso, foi designado 21 dias. Mas aí, de acordo com a reação do paciente, vai ser designado o tempo? Como é que funciona isso? O tempo e a dosagem, no caso, né? Na verdade, assim, no início, né, tudo bem, foram feitos vários estudos experimentais, né, porque não sabia como é que ia se reagir. Agora a gente tem protocolos que a gente encontra nas bulas dos medicamentos, onde você diz assim, qual é o período mais... Isso é legal que os modelos também ajudam, tá? Qual é o período legal entre colocar a próxima dosagem de quimioterápico e diminuir as células cancerígenas ou, aumentar o período do quimioterápico para diminuir os efeitos colaterais, mas, consequentemente, aumentam as células cancerígenas também, né? Então, assim, a gente tem protocolos definidos baseados em resultados experimentais dos farmacêuticos que dizem assim, esse quimioterápico ele é super agressivo, especialmente ao coração. Então, assim, o período ideal é com uma pausa de 21 dias, que dá tempo do corpo se restabelecer. Esses quimioterápicos têm uma quantidade máxima também que a gente pode usar, né? Se não me engano, para doxorubicina são 7 ou 8 infusões desse tipo. E a quantidade é baseada se faz geralmente na altura da pessoa, altura e peso, tá? Então, assim, todos os parâmetros que a gente encontra é baseado na massa molar do quimioterápico e baseado, esses aqui, no caso, para uma pessoa de 1,90 m. Tá? Então, assim, você calcula mais ou menos a quantidade de células, né, baseado nessa altura, né, nesse peso da pessoa, e baseado no protocolo que eles dão. O problema é o seguinte, o médico não sabe, se o câncer é muito agressivo, não adianta a gente fazer uma pausa de 21 dias, porque a pessoa vai morrer.
Então, assim, existem protocolos, sim, que podem ser reduzidos para até 5 dias, mas a pessoa fica completamente debilitada. E aí causa outros problemas, né? Problema renal, problema cardíaco, problema respiratório, porque vai matando outros tipos de células também. Então, assim, depende muito da situação em que o paciente está, depende muito da altura, do peso desse paciente, né? Da quantidade de células tumorais envolvidas. Então, assim, por isso que é importante ter modelos matemáticos, porque você consegue ir encontrando esses parâmetros, né? E uma informação vai complementando a outra, a informação médica com a informação matemática. Pessoal, tinha muita coisa muito legal ainda para falar aqui, mas não deu tempo, infelizmente. Mas não é no chute, tá? Senão a pessoa, né? Tipo, não é uma coisa, vamos dar um chute inicial aqui, né? Oi, eu tenho só um comentário que eu gostei bastante da tua apresentação, sabe? Porque é uma coisa que eu estou estudando agora também na minha pesquisa do PIBIC, que é justamente sistemas dinâmicos, né? Sistemas dinâmicos não é aplicado assim, né? É mais no sentido abstrato, né? E no meu caso, eu estava utilizando equações diferenciais para fazer a modelagem, né? Claro, que é uma coisa contínua, né? Mas também tem aquelas modelagens de populações discretas, né? Que é curva logística e tal, né? E, sei lá, eu não entendo muito da parte biológica, então não vou poder falar muito, mas acho fantástico como a gente desenvolve esses métodos, né, para entender e explorar o mundo, né, e descrever. Eu acho isso tão fantástico, assim, sabe? Como a gente observa, né, tira as conclusões e, pô, isso daqui cresceu exponencialmente, isso daqui cresceu linearmente, acho que o parâmetro é um expoente, é uma base, é um escalar que está multiplicando. Sei lá, eu acho isso incrível, assim, e requer tanto um senso crítico, uma habilidade de observação, assim, que só cabe à pessoa que entende muita coisa, sabe? Então é fantástico, requer muito estudo, acho muito massa e sensacional que, sei lá, tais estudando essa área tão importante, né? Eu também tenho parentes que já tiveram câncer e é algo que realmente a gente não pode parar de estudar, sabe? A gente tem essa nossa, como é que eu posso dizer, responsabilidade, sabe? E é muito bom, interessante, muito fantástico, fantástico. Que bom que vocês gostaram, assim, é um tema que eu gosto muito, sou fascinada realmente. Amanda, só para você saber, tá? No meu doutorado eu trabalhei com tomografia por emissão de pósitrons, tá? Eu fiz um modelo para o coração, dizendo como ele funciona, com reconstrução de imagens, é bem legal também. E assim, tem muita coisa para estudar, tá, pessoal? No meu mestrado, eu fiz um modelo constitutivo para um tendão do joelho. Então, assim, a biologia sempre está ali no meio, né? A biologia é uma coisa sensacional, né? Então, assim, quando a gente realmente não é bobagem quando fala, você se sente quase um deus. Olha só, você está vendo um gráfico, uma matemática que está acontecendo dentro do teu corpo. Então, né, isso acaba fascinando a gente realmente. Mas sim, tem que ter muita paciência para estudar muita biologia, tá? Muita biologia. Então, mas é bem legal. Isso, Amanda, pode procurar lá. Qualquer coisa, manda um e-mail também que eu mando um linkzinho. Professora, foi uma palestra muito boa. Eu fiquei muito interessada no assunto. Eu não conhecia essa parte ainda, eu faço parte da licenciatura. E ver a biomatemática é uma coisa muito interessante, como a matemática pode ser aplicada para essas áreas. Isso realmente prende a atenção, é uma coisa que você ouve, assim, tipo, uma curiosidade de saber mais a respeito. Então, eu fico muito feliz pela sua participação, foi uma apresentação muito gostosa de ouvir. O pessoal gostou bastante, dá para perceber pelo entusiasmo aqui no chat. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, se alguém quiser de alguma forma contribuir, fique à vontade. Se não, a gente sai para o nosso horarinho do almoço e volta mais tarde com a nossa mesa redonda, que também tem a professora Luísa.